Existe uma substância que você consome todos os dias. Ela está no seu café da manhã, no suco que parece saudável, no pão que você come sem pensar, no biscoito que você pega só um. E enquanto você vive sua rotina normalmente, ela trabalha contra você, em silêncio, sem dor, sem alarme, sem aviso. Ela envelhece suas células por dentro, destrói sua memória aos poucos, inflama seu corpo sem que você perceba. E a indústria alimentícia sabia disso há décadas. Essa substância tem um nome que todo mundo conhece, mas o que ela faz com o seu corpo depois dos 40 anos, quase ninguém tem coragem de contar. O envelhecimento não começa com cabelos brancos, não começa com rugas, não começa com dores no joelho. Ele começa dentro das suas células, silenciosamente, anos antes de você perceber qualquer sinal. E o açúcar é o gatilho mais poderoso desse processo. Quando você consome açúcar em excesso, seu corpo inicia uma reação chamada glicação. Uma palavra técnica para um processo devastador. As moléculas de açúcar se prendem às proteínas do seu organismo e as destroem por dentro. As proteínas que sustentam sua pele, as que protegem seus vasos sanguíneos, as que alimentam seu cérebro. Todas elas começam a endurecer, a perder função, a envelhecer. Seu corpo entra em colapso lentamente. E você continua tomando aquele cafezinho adoçado pela manhã, sem imaginar o que está acontecendo lá dentro. O cérebro é a primeira vítima silenciosa. Estudos mostram que o consumo elevado de açúcar reduz o volume do hipocampo, a região responsável pela memória e pelo aprendizado. Sabe aquela sensação de esquecer nomes, palavras, onde você colocou as coisas? Ela não é só da idade. Pode ser o açúcar destruindo sua memória em tempo real. E não para por aí. A inflamação crônica causada pelo excesso de açúcar atinge o coração, as artérias, os rins, os olhos. Ela age como uma brasa escondida dentro do seu corpo. Você não vê a chama, mas o fogo está queimando. Sua energia cai, sua disposição some, seu humor muda, e a maioria das pessoas culpa a idade. Mas não é a idade, é o que você está colocando no corpo todos os dias. Aqui está o que a indústria nunca quis que você soubesse. Em 1967, pesquisadores americanos descobriram a ligação direta entre açúcar e doenças cardiovasculares. A descoberta era bombástica, revolucionária, assustadora, mas a indústria do açúcar pagou cientistas de Harvard para enterrar essa pesquisa, para desviar a culpa, para apontar para a gordura como a vilã, e funcionou por décadas. Enquanto isso, o açúcar foi adicionado a mais de 70 dos alimentos processados vendidos nos supermercados, escondido em embalagens com nomes que parecem saudáveis, disfarçado com dezenas de outros nomes: xarope de milho, maltose, dextrose, sacarose, frutose, açúcar invertido. Você pensa que está se alimentando bem, mas está sendo envenenado devagar. O pior não é o açúcar que você vê, é o que está escondido. No iogurte Diet, no suco de caixinha, no molho de tomate, no cereal matinal, no pão de forma integral, no energético, na barra de cereal que parece um lanche saudável. Eles estão em todos os lugares. E depois dos 40 anos, o seu corpo não consegue mais processar esse excesso da mesma forma. O pâncreas trabalha mais. A insulina sobe e desce como uma montanha-russa, e cada pico de insulina acelera o envelhecimento celular. É como se o açúcar tivesse um controle remoto apontado para o seu corpo e você nunca soubesse que ele existia. Preste atenção nesses números. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 25 gramas de açúcar por dia para um adulto. Uma única lata de refrigerante tem 37 gramas. Um copo de suco de laranja industrializado tem 26 gramas. Uma barrinha de cereal comum tem 12 gramas. Um iogurte com frutas tem até 20 gramas. Se você tomou suco no café da manhã,
comeu uma barrinha no lanche e bebeu um refrigerante à tarde, já ultrapassou 3 vezes o limite diário recomendado, sem comer nenhum doce. Pense nisso, 3 vezes o limite, em um único dia, sem bolo, sem sorvete, sem chocolate. Agora multiplique isso por 365 dias no ano, por 5 anos, por 10. Isso é o que está acontecendo dentro do seu corpo enquanto você lê essas palavras. E sabe o que é mais assustador? Pesquisas mostram que o açúcar ativa os mesmos centros de recompensa do cérebro que a cocaína. A dependência é real, biológica. Não é falta de força de vontade. É química cerebral sendo manipulada. Você não é fraco. Você foi programado para querer mais. E enquanto você quer mais, envelhece mais rápido. Mas aqui está a notícia que muda tudo. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de se regenerar. Quando você reduz o açúcar, coisas incríveis começam a acontecer. E rápido. Em apenas 72 horas sem açúcar processado, os níveis de insulina começam a se estabilizar. A inflamação interna começa a cair. O seu cérebro começa a funcionar com mais clareza. Em 2 semanas, a energia volta, o sono melhora, a pele começa a recuperar o brilho. Em 30 dias, mudanças profundas acontecem no interior do corpo. A pressão arterial cai, a memória melhora, o humor se estabiliza. Você não precisa ser perfeito, você precisa começar. Comece trocando o suco industrializado por água com limão, o refrigerante por água com gás e hortelã, o pão branco por pão de fermentação natural, o iogurte açucarado por iogurte natural com uma colher de mel puro. Pequenas trocas, grandes transformações. Inclua alimentos que protegem ativamente o seu cérebro e desaceleram o envelhecimento. Blueberry, azeite de oliva extra virgem, nozes, ovos, salmão, cúrcuma, gengibre, cacau puro. Esses alimentos não são remédios, são informação. São sinais que você envia ao seu organismo dizendo: eu escolho viver mais, eu escolho envelhecer com saúde, eu escolho a lucidez. E o corpo responde, sempre responde. A ciência comprova nunca é tarde para reverter os danos do açúcar. O organismo humano foi feito para se curar, basta dar a ele as condições certas. Pense na pessoa que você quer ser daqui a 10 anos. Com energia para brincar com seus netos. Com memória afiada para lembrar de cada detalhe precioso da sua vida. Com um coração forte e um corpo que ainda te obedece. Essa versão de você existe, mas ela depende das escolhas que você faz hoje. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje. O açúcar rouba anos da sua vida em doses pequenas, diárias e invisíveis. Mas agora você sabe. E quem sabe, pode mudar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você quer viver melhor. Quer envelhecer com dignidade. Quer mais tempo com saúde, com alegria, com presença. Não deixe o açúcar roubar isso de você. Se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar toda semana verdades que o mundo esconde, hábitos que transformam e ciência que liberta. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama, porque essa informação pode mudar e salvar uma vida. A sua ou a de quem você mais cuida.